Olá, ótima tarde, Júlio Batista com vocês aqui. Estamos na Insider mais uma vez para a gente, junto aqui, continuar o nosso bate-papo semanal, tá? Essa já é a segunda semana que a gente se encontra aqui para falar da nossa formação em analista de perfil comportamental e abordar os temas pertinentes a esse assunto tão importante aí para as nossas empresas, certo? Espero que você esteja gostando do conteúdo. Se quiser deixar um comentário, compartilhar com alguém, deixar perguntas também, vai ser muito importante aí para o desenvolvimento das próximas lives, tá? Hoje eu tenho aqui perguntas de pessoas que participaram das outras e nós vamos falar bastante hoje sobre análise de perfil comportamental, talvez um pouquinho menos, mas um pouco mais sobre liderança e empreendedorismo. Como que os empreendedores estão olhando para o nosso negócio hoje nessa área de análise comportamental. Ok? Deixa eu chamar já a Dani Guimarães, que é a pessoa que domina todos esses assuntos que nós fazemos e batemos aqui, o bate-papo que a gente faz aqui. Dani, convite lançado, a Dani já vai entrar. Vamos ver? É isso aí, gente. Só lembrando que está chegando aí a nossa formação e você é o nosso convidado. Olha ela aí, ó. Chegou. Oi, gente. Chegou. Ótima tarde. Tudo bem, galera? Que bom ter vocês aqui novamente. Estamos muito contentes. Eu tô achando que minha luz não tá muito boa. Deixa eu tentar acertar ela aqui para vocês. Só pra gente... Isso. Melhorou? Melhorou um pouco. Então tá bom. Então vamos lá. Tudo bem, Júlio? Como estamos aí? Estamos nessa reta final. Muito feliz. Nós estamos na quarta live, é isso, né? Isso, nossa quarta live. Quarta live. Falamos bastante sobre análise de perfil comportamental, falamos sobre DISC, falamos sobre liderança, né? Hoje a gente vai focar um pouquinho mais, Dani, na questão dos empreendedores, né? Como que é a visão, como que é a aceitação dos empreendedores relacionado à formação das nossas equipes, né? Qual que é a visão deles, como que eles enxergam a análise de perfil comportamental dentro da empresa, dentro do negócio, tá? E legal. Falar um pouco também sobre liderança ainda, né? Continuar sobre liderança e sobre formação de equipe. Inclusive, eu queria começar, Dani, com uma pergunta de um seguidor nosso aí, da Insider, que deixou lá pra gente nas caixinhas, tá? Pode ser? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, o Lucas Henrique fez uma pergunta para nós e eu gostaria que você respondesse para a gente, Dani. Como ser assertivo nas escolhas de desenvolvimento para a equipe, né? Como ser assertivo na escolha do desenvolvimento para a nossa equipe? Fala aí, Dani. Eu acredito que, assim, primeiro, eu achei a pergunta dele, assim, verdadeiramente muito específica, estratégica, assim, muito... não é uma pergunta que as pessoas geralmente fazem, porque geralmente elas perguntam outras coisas, não como ser assertivo no que eu preciso desenvolver na minha equipe, como escolher o que desenvolver, né? A primeira coisa que eu percebo que os gestores não têm é clareza das entregas dos profissionais. Quando eu não tenho a clareza do que meu time precisa entregar, automaticamente eu não sei o que eu preciso desenvolver nessa equipe, se eu não sei o que ele precisa entregar. A gente, por exemplo, quando vai fazer, eu vou chegar lá. Às vezes você vai fazer, por exemplo, você vai numa empresa, a gente vai numa empresa, vai trabalhar um time, aí acontece uma coisa assim, olha, eu quero fazer de um jeito, eu tenho aqui um assistente, eu tenho aqui um analista, eu tenho aqui um especialista, eu tenho aqui um auxiliar, mas eu queria que todo mundo fizesse tudo. Todo mundo, porque aí ninguém fica na mão. Então tá, então se eu quero que todo mundo faça tudo, para ninguém ficar na mão, como é que eu vou desenvolver essa equipe de maneira estratégica? Então, assim, às vezes o gestor ele não consegue entender sobre entregas de apoio, entregas de indicadores, entregas na execução da atividade. Ele não consegue descrever, ele não tem essa mentalidade de descrever as tarefas e descrever o que o profissional precisa fazer para que ele entregue as coisas de maneira mais estratégica. Então, certo. O primeiro passo, antes de pensar em desenvolver a sua equipe, é entender quais são as entregas que essa pessoa vai ter.
Muitas vezes a entrega do assistente ela é diferente do auxiliar, que é diferente do analista, né? Que é diferente do auxiliar, que é diferente da do líder direto. Mas a pessoa quer fazer tudo muito rápido e ela não conhece, ela não analisa as entregas. Logo, ela não descreve os processos da área. Então, se eu não descrevo os processos da área, como eu vou, por exemplo, criar um indicador para eu conseguir analisar aonde o meu time está bem e aonde ele não está? Vamos, por exemplo, pensar num time de vendas, né? Um time de vendas, ele tem diversas atividades. Às vezes você tem um vendedor, você tem um time, vamos pensar num time de vendas que trabalha desde do topo do funil até o fundo do funil. Ele começa na prospecção, ele começa na prospecção, ele busca o lead, ele vai ali para a parte de levantamento de necessidades, ele levanta as necessidades, depois de levantar as necessidades, ele começa a fazer a apresentação do negócio, aí ele entra na apresentação, ele entra na negociação, aí ele vence as objeções ali, ou ele antecipa as objeções, aí depois ele entra no fechamento. Então, assim, ele tem várias etapas desse negócio. Se essas etapas não são mapeadas, se eu não mapeio cada etapa dessa, automaticamente eu não sei aonde, e eu não consigo analisar as etapas, eu não sei aonde cada pedacinho desse funil o meu cliente, o meu colaborador não performa. Então eu olho, será que ele não performa lá na frente, lá na prospecção? Será que ele não performa na negociação? Será que ele não performa aqui no fechamento? Se eu não sei aonde ele não performa, como eu vou trabalhar corretamente o desenvolvimento dele? Então, antes de olhar para o desenvolvimento dele, eu tenho que entender quais são as entregas que eu espero dele. E são essas entregas que vão nortear tanto o desenvolvimento dele técnico, quanto o desenvolvimento dele comportamental. Porque se as entregas são mais focadas em organização, método de trabalho, paciência, né? Aquele colaborador que ele pega um projeto muito longo, ele não tem muitas pausas no projeto. Então, eu tenho que trabalhar o desenvolvimento dele para uma linha de raciocínio. Se eu não sei quais são as entregas, eu não sei como desenvolver. Então, a minha resposta seria: conheça claramente quais são as entregas do seu time. Aí analise o que ele... Existem várias ferramentas, a gente utiliza aqui várias ferramentas para a gente explicar quais são essas entregas e, principalmente, além de desenhar as entregas, em desenhar os indicadores para eu saber se essa pessoa está entregando ou não. E aí, baseado nisso, eu olho para esse material, olho para essa matriz e falo: é aqui que eu vou atacar. Então, é aqui que eu vou desenvolver. Então, não é facinho, mas com método você consegue fazer. O problema é que a gente quer fazer tudo da nossa cabeça, né? Tudo do nosso jeito, da forma como a gente acha que é. E a gente não quer usar método. Aí a falta de usar o método leva a gente para esse lugar. Entendi, perfeito. Quero até dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, uma empresa me procurou, e de dar um exemplo sobre isso. A empresa me procurou e falou para mim que ela tinha reformulado o modelo de negócio deles. E os vendedores, eles não estavam acostumados com aquele modelo de negócios, e os vendedores estavam encontrando muita dificuldade para vender e não sei o que, não sei o que lá. Conforme eles foram me explicando, ela falou assim: a gente queria que você desse um treinamento igual vocês deram numa empresa X, concorrente. E eu falei: tá, me explica um pouco mais os problemas que você está vivenciando. Ela foi e me explicou um pouco mais. Eu disse para ela assim: um treinamento não vai aumentar suas vendas. Ela falou: como não? Falei: o treinamento não vai aumentar suas vendas. Seu problema não está aí. O treinamento, ele vai vir depois que você arrumar a frente. Você tem que trabalhar cultura, política comercial, você tem que ganhar credibilidade da equipe. Você tem uns 5, 6 passos antes, mapear os processos, gerar o material para elas poderem vender. Depois eu entro com o treinamento. Ele não vai resolver o seu problema. Eu falei para ela assim. Ela falou: não, mas o dono da empresa quer um treinamento. Acho que a gente já pode até entrar naquele tema do dono. Mas ele quer um treinamento. Eu falei para ele, aí eu repeti: você entende que não vai dar certo? Você entende que não vai resolver o problema? Aí, não, mas ele quer um treinamento primeiro. Eu falei: não vai dar certo. E vocês vão achar que o problema foi o treinamento. E não vai ser o treinamento. E aí, eu falei assim: ó, vou enviar uma proposta para você, desenhando para você o que você precisa, não o que você quer. Mandei a proposta desenhando no que ela precisava.
Ela disse para mim, não, olha, mas ele quer só o treinamento mesmo. Aí eu falei com ele, eu liguei, ele me ligou, falei assim, olha, entenda que eu não estou te falando isso por dinheiro. Não quero, nem tenho tempo, não saberia nem como colocar esse projeto na minha agenda nesse momento. Mas o seu problema não é o que você está achando que é. Não, porque isso, porque aquilo outro. Eu falei assim, ó, não vai dar certo. Eu falei assim, eu posso te passar uma proposta? Claro, de treinamento, claro, mas eu te garanto que não vai ser esse o problema. Você vai voltar depois e vai dizer para mim assim, Daniele, realmente não era esse o problema. Ou você pode me culpar, você tem duas escolhas. Ou você vai me culpar, ou você vai, que eu que não entreguei, eu que não dei o treinamento correto, mas eu sei o que eu entrego, ou você, é isso. Aí ele pegou, passou uns dias, a resposta veio, eu quero treinamento. E ele não fez o projeto. E agora nós conversamos com essa mesma empresa, e essa empresa nos procurou essa semana falando que o treinamento não deu certo. Olha Eles só. teriam economizado 6 meses. 6 meses. Se eles tivessem escutado exatamente isso. Por quê? Porque muitas vezes eu vou desenvolver o que eu acho que tem que ser desenvolvido, não o que de fato a empresa precisa. Então, mas isso aqui é melhor, porque aí é 5 horas, 4 horas de treinamento, já resolve. Não resolve, né? Não que o treinamento não resolva muita coisa, mas não, naquele caso, não era isso que mudaria o jogo deles, não era isso que mudaria o jogo na estrutura organizacional, que era o problema que eles têm, né? Que é o problema que eles têm e que a gente está conversando com eles agora sobre isso. Só que o treinamento foi há 6 meses atrás, então se eles tivessem ouvido o especialista, né? Entendido do que o especialista falou para eles, e eu fui assim, eu sou aquela lá que não tem problema de dizer não faço, não quero, né? E não vamos nos preocupar com isso, vamos preocupar com o resultado. E se eles tivessem escutado isso, eles teriam ganhado 6 meses no mínimo de produtividade com a equipe. No mínimo. Entendi. Eu já teria entregue o projeto, provavelmente, para eles já estariam performando, a empresa já estaria dando certo. Então, esse é o grande desafio, assim, sabe? Né? De eu desenvolver errado, porque quando eu não entendo do todo, eu desenvolvo errado. Entendi. Ô, Dani, me fala uma coisa. Eu sei que você conversa muito com donos de empresa, tem muito contato com eles, todos os dias, toda semana, isso há anos, né? Então, me fala mais de 10 anos. Como que a mente deles, né, dos donos, funciona em relação a isso, a formação de equipe, a desenvolvimento do negócio, no geral, tá? Porque eu sei que o que você vai falar não é um padrão, né? Quer dizer, não é uma regra, mas, não. Mas no geral, o que você pode me dizer assim a respeito da cabeça do dono? Quem sabe alguém que está assistindo a gente aí, né? Ainda não é, mas vai ser um dono de uma empresa, de um negócio. Como é que funciona isso? Eu acredito que tem a fase da ignorância, de que a pessoa ignora o que importa, então ela faz do jeito dela, porque ela ignora que existem outras formas de fazer. Ela não sabe como melhorar aquilo. Eu já empreendi, sempre empreendi, e há muitos anos atrás, quando eu empreendi pela primeira vez, eu ignorava, né? Eu não imaginava que existiam ferramentas que poderiam me ajudar a gerir melhor o meu negócio, a performar melhor. Eu me lembro de ter batido no Sebrae, buscando ajuda. Aí, quando eu sentei lá no Sebrae, eles olharam para mim e falaram assim: olha, o seu negócio já é grande para nós. Eu falei, como assim é grande? Eu faturo 300 mil reais por mês. Como que ele é grande? Para nós, tô falando de 2006, tá? Então, assim, ele é grande para nós, então a gente não vai conseguir te ajudar. Eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, mesmo buscando ajuda, buscando conhecimento. Eu passei por essa fase de, assim, ser ignorante no que tinha de ferramenta, buscar ajuda e voltar com a informação assim, olha, a gente não pode te ajudar, que seu negócio é muito grande pra gente. E não ser grande, mas para eles era, não sei como que é hoje, né? Hoje não sei mais porque eu não acompanho o movimento deles, mas na época eu recebi esse tipo de feedback, voltei extremamente frustrada. Então, assim, eu acredito porque eu vivi e eu vejo nos meus clientes isso, né? O tempo da ignorância, que a pessoa não sabe o que ela pode fazer para melhorar. Então, acredito também que todo mundo tem as suas crenças, e, né, eu acredito, a crença é aquilo que nos sustenta, crença sustenta a nossa vida, porque acreditamos em algo, fazemos algo, porque acreditamos Posso te interromper?
Pode. Posso interromper? Como que, na sua cabeça, né, como uma empreendedora que você como que 300, faturamento de 300 mil reais mês, isso, você estava faturando 300 mil e pensou em buscar ajuda? Então, assim, muita gente, se estivesse faturando, sei lá, um terço disso aí, não procuraria ajuda, já acharia que estava indo bem e conquistando um bom negócio, construindo um bom negócio. Não é. Porque, na verdade, a gente tem que desmistificar o conceito de faturamento versus lucro. Existem empresas que faturam, empresários que faturam 500 mil reais, por mês, é pouquinho, mas fatura 500 mil reais por mês, e tem um grau de endividamento enorme. E esse grau de endividamento não é um grau de... Porque existe um endividamento para investimento, que eu me endividei para comprar um equipamento para o meu negócio, então existe um grau de endividamento que ele é saudável ali, porque eu estou trabalhando para crescer no negócio, e existe o endividamento por má gestão. O endividamento por má gestão é aquele que eu tenho eu faturei 500, mas no final do mês eu estou devendo lá 200. Por que eu estou devendo 200? Porque eu não tenho controle dos meus custos fixos, eu tenho uma retirada, sabe aquela empresa de dono rico, empresa pobre? Eu tenho uma retirada acima do que permite o meu negócio, e além disso, eu não sei gerir o meu caixa. Então, agora eu posso ter uma empresa que fatura 100 mil reais por mês e que sobra no caixa 50. Então, essa empresa ela é menor, mas ela tem um lucro maior. Ela deixa 50 mil todo mês. O dono tira o prolabore dele, os colaboradores recebem, e todo mês ele guarda aquele dinheiro. Então, o conceito de faturamento e de lucro são completamente diferentes. Então, assim, faturar 300 mil reais não significa que você está saudável. Você lucrava nessa época? Você lucrava? Não muito, não era Muito. algo lucrativo, não. Era bem apertado, era má gestão, né? Má gestão, a gente tinha uma gestão ruim em compras, a gente tinha uma gestão ruim na fábrica, não tínhamos uma gestão estratégica, tínhamos desperdício de matéria-prima, então você tinha desperdício. Desperdício é má gestão. Então, quando você vai buscar ajuda, é porque você olha e fala, tem alguma coisa errada, né? Não tá tudo certo aqui, né? A gente não tá indo bem nesse negócio, né? Então, aí você toma algumas decisões. Só que aí você vai buscar ajuda, porque você ignora, você tá nessa fase de ignorar como você resolve aquilo, você não sabe as ferramentas, olham para você e falam assim, olha, eu não posso te ajudar porque você já é grande para mim. Tá, mas os meus problemas existem. E eu faço o quê? Então, não sei, você deveria procurar um outro lugar, eu não sei qual. Tô falando, isso é uma era antes da internet, né? Uma era antes do compartilhamento de conteúdo que existe hoje, né? Não existia isso naquela época. Mas, então você tem ali o dono de empresa que ele ignora como ele pode resolver. Você tem o dono de empresa que ele sabe o que tem que ser feito, mas ele tem crenças que sustentam ele, que dizem para ele que isso não funciona. Ele acredita, ele tem uma crença. Não, para que eu vou fazer isso? Isso não funciona. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Aquilo não dá certo. Então, existem essas crenças que limitam esse cara, né? Só que toda empresa, quando você tem um líder, um dono que não foca em desenvolvimento, ele bate no teto. Qual que é o teto dele? Tem empresário que o teto dele é 100, tem empresário que o teto dele é 1 milhão, tem empresário que o teto dele é 2 milhões. Eu tenho clientes que eu já conversei com, que quando eu chego no negócio para eu tratar o negócio dele, eu falo, qual é o seu teto? Aí o cliente olha para mim e fala assim, todas as vezes que eu chego neste número, eu caio. Todas as vezes que eu começo a faturar tal X, eu volto para baixo. Eu dou um problema. Por quê? Porque esse é o teto dele. É onde a mentalidade dele alcança sem novos recursos, sem novas ferramentas, sem novos aprendizados, sem mudança de postura, sem mudança de estratégia. Então, tá aí né? Então, mas eles ignoram, eles acham que são as pessoas, que é o colaborador A, que é o colaborador B, o problema é o mercado, o problema é fulano, o problema é ciclano. Né? Eles não enxergam que é o teto. Né? Eles não conseguem enxergar que eles bateram no teto, que ou eles se desenvolvem em primeiro lugar, eles acreditam no desenvolvimento deles, ou eles e também do time, porque tem aquela frase boa, tem aquela frase velha e boa, né?
Para que eu vou treinar o meu colaborador se eu treinar ele, ele vai ficar tão bom que ele vai me deixar na mão e vai embora? Agora, a minha pergunta é, e se você não treinar e ele ficar com você, como seria o seu negócio? E se você treinar, não treinar e ele continuar ao teu lado? Você acha que você vai para onde com essa pessoa? Então, existe uma mentalidade de escassez, né? Aqui, vamos falar do Brasil, existe uma mentalidade de escassez que se eu der para esse cara a oportunidade dele aprender, der para esse cara a oportunidade dele se desenvolver, ou ele vai virar meu concorrente, que ok, talvez aconteça, e concorrência é boa, porque concorrência nivela a qualidade, e a gente só fica bom, a gente só fica melhor porque alguém fez alguma coisa bacana, então eu falo, não, eu preciso alcançar esse cara, senão a gente nunca estaria aqui. Se concorrência não fosse bom, a gente teria os piores serviços ainda de internet, a gente já é ruim, mas você teria um serviço muito pior, você teria o pior serviço de tudo, você compraria qualquer coisa, você teria o pior atendimento, mas eu tenho uma concorrência. Então a concorrência, ela nivela a qualidade de atendimento. Sim. Então concorrência é bom, ela faz você ir para cima e não para baixo. Sim. Porque você automaticamente precisa inovar, precisa se desenvolver, precisa fazer uma ideia diferente, precisa ter uma postura diferente, precisa sair da sua zona de conforto. Então eu não considero concorrência ruim, mas existe essa crença que se eu preparar fulano, se eu desenvolver ciclano, ele pode se tornar meu concorrente, ou ele pode ir embora e me deixar na mão e fazer uma outra coisa. E aí, como é que fica esse dinheiro que eu gastei? Né? Então existe essa mentalidade. E assim, elas são, muitas vezes, é uma verdade, mas é uma verdade 80-20. 20% das pessoas causam 80% dos problemas. E essa quantidade de pessoas que não vão causar esses problemas, que são os 80% que ficam, eles são penalizados por uma crença. Então aí eu tenho esse empresário que ele não olha por esse ponto de vista. Ele fala, não vou aqui não, aqui cada um se vira, cada um faz o seu, eu não tenho obrigação de nada. Automaticamente a colheita dele é baseada nisso. A colheita do que ele tem na vida, o que ele performa na vida, né, na empresa, o teto dele, ele vai seguir essa crença, porque a empresa anda no tom dos valores do dono. Toda instituição, ela anda no tom dos valores do líder dela. Ela anda no tom dele. Então, assim, se o tom dos valores, se o tom do líder é o tom de você consegue, nós vamos juntos, você vai dar certo, senta aqui que eu te ensino, eu coopero, eu agrego, esse é o tom que o negócio vai ter. Se é assim, não, aqui só eu que mando, aqui só eu que faço, aqui é do meu jeito, aqui você não vai criar, aqui você não vai se desenvolver, então você vai ter um outro tipo de mentalidade. E aí, assim, eu sempre falo que se eu quero ser essa pessoa que eu sou a melhor da mesa, eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, quando eu me posiciono como a pessoa mais inteligente da mesa, eu perco uma oportunidade enorme de crescer. Porque quando você não é a pessoa mais inteligente da mesa, o quanto você cresce? Porque você tem pessoas melhores ao teu lado, né? Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com pessoas melhores do que eu. Sempre procurei contratar pessoas com competências complementares ou melhores do que a minha. Por quê? Porque eu já tenho aqui as minhas qualidades, os meus defeitos e tal. Então eu não posso querer pessoas inferior a mim porque sou eu que mando. Isso é mentalidade de escassez. E sim, muitos empresários têm. Sim, muitos, porque eles têm medo de perder poder. E quando eu tenho medo de perder poder, eu também deixo de crescer, também deixo de evoluir, eu também deixo de ser essa pessoa que dá certo, né? É assim, ó, se você não prepara sucessores, você vai ficar naquela posição o resto da sua vida. O resto da sua vida. Porque você nunca preparou um sucessor. Então, assim, isso Dani, acontece com lideranças de equipe. Deixa eu te falar. Quando eu estudei administração, eu ouvi muito na faculdade a respeito na área de empreendedorismo, que nós seríamos criadores de riqueza. Nós geraríamos Geradores de riqueza. Isso, geradores de riqueza. E aí teve um dia, né, um momento que você fez uma explicação sobre isso, do que é gerar riqueza. Sim. Então, fala aí, eu tenho certeza que as pessoas muito aqui vão. Legal, eu acredito muito nessa. Eu acredito muito nisso, né? Porque existe um conceito de, infelizmente, né? Existe um conceito de que você
para você ter alguma coisa, alguém tem que perder, né? Então, para eu ter isso, alguém tá perdendo ali, certo? Então, eu não acredito nisso. Eu não acredito, não tenho nenhuma. Eu nunca precisei tirar o lugar de alguém para eu dar certo. Nunca precisei copiar o negócio de alguém para eu dar certo. Nunca precisei fazer nada para que tirasse de alguém um lugar para eu prosperar. Eu acredito na geração de riqueza. Vou te interromper de novo. Você fez eu lembrar de um professor que dizia assim, olha, o seu dinheiro está no bolso de alguém. É isso aí. Você falava isso, como se para você ganhar, o outro tem que perder. E não é verdade, né? Como que funciona essa geração não de riqueza? Não necessariamente. Eu fiquei pensando sobre isso um tempo atrás. E eu acho que eu devo ter, não sei, eu acho que eu pensei, não sei, isso ficou muito claro para mim. É muito dinâmico. Fiquei pensando em relação a isso, eu devo ter escutado alguma coisa, eu juntei alguma coisa. Eu fiquei, pensa numa pessoa que cria um negócio, né? A pessoa lá inventa algo. Vamos pensar, vai, no criador da Amazon, né? Esqueci o nome dele agora, Jeff Bezos, né? Ele criou a Amazon. A Amazon não existia. Ele teve uma brilhante ideia, conseguiu reunir excelentes profissionais e ele criou aquele negócio. Quando ele cria aquele negócio, ele fala, poxa, e se eu fizesse tal coisa, as pessoas me pagariam por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, quando ele tem uma ideia inovadora e ele cria algo, ele começa a fazer com que as pessoas comprem aquele algo que antes esse dinheiro estava disperso em outras fontes. Então, ele começa a gerar riqueza, ele começa a criar. Pensa, por exemplo, no Facebook, quando o Zuckerberg foi lá e montou o Facebook e ele falou assim, agora as pessoas vão fazer anúncio aqui dentro, né? Nossa, fazer anúncio dentro de uma rede social. Não existia rede social e não existia anúncio dentro de rede social. E elas vão pagar um valor barato e vai ser acessível aos pequenos empreendedores. E quando ele faz isso e ele cria essa sinergia, esse dinheiro ele não estava na mão de um único lugar. Ele estava na mão de uma empresa globalista, não sei o quê, que um jornal que recebia. Não interessa, assim. Ele cria uma coisa, quando ele cria, ele gera uma riqueza que não existia naquele universo. Então, assim, a riqueza, a riqueza, ela pode ser gerada, ela não é tirada de alguém. Você gera a partir de uma ideia, a partir de um negócio, a partir de um produto inovador, né? Quando você pensa na Starbucks, sempre existiu café. Mas o conceito de você, no meio do dia, sentar e tomar um café, sentado num lugar, um café diferenciado, num sofá gostosinho, parecendo que você está na sua casa e com seu nominho escrito de um jeito completamente diferente, você cobrar 100 vezes mais do que a padaria cobra, não. Então, eu gerei aquela riqueza a partir de uma inovação, a partir de uma ideia. Então, a riqueza, ela não é tirada de alguém, né? Eu vou e gero ela. Penso em algo, eu crio algo e eu gero isso no universo. Eu acredito dessa forma, que a riqueza vem. Então, ela não é algo que eu preciso ter escassez, sabe? Eu não preciso ser uma pessoa que, tipo assim, peraí, deixa eu esconder todas as minhas ideias aqui, porque senão alguém pode roubar o meu projeto e aí eu não vou ter, as coisas não vão acontecer e nananã e tal. Então, assim, isso é mentalidade de escassez. Mentalidade de abundância é diferente. É quando eu acredito que todo mundo pode gerar riqueza a partir da sua ideia, da sua criatividade, da sua visão, do seu propósito, daquilo que você faz. Então você pode gerar uma riqueza. Eu me lembro, há alguns bons anos atrás, eu tive uma excelente ideia, maravilhosa. Eu cometi um grande erro, porque essa ideia foi tão boa, que eu vou até implementá-la de novo. E eu criei uma empresa, criei um negócio, e eu falei, nossa, isso aqui vai dar muito certo. Aí eu montei toda a estratégia, montei todo o negócio. Eu tinha uma sócia naquela época, né? Eu dividi a ideia com ela, ela super topou, ela amou. Eu falei, vamos fazer isso? Vamos. E nós estávamos numa rede de profissionais, né? E nessa rede tinha um profissional que eu achava ele muito bom, assim, eu gostava muito dele. O que eu fiz? Conforme eu achei esse profissional tão bom, tão maravilhoso, eu sentei com ele e falei assim, tive uma ideia assim, você não quer entrar e fazer uma unidade lá na sua cidade e tal? Ele olhou e falou assim, nossa, que ideia fantástica, manda tudo para mim. Eu mandei tudo para ele. Ele copiou a minha ideia e fez algo muito melhor do que eu e conseguiu sócios famosos. Sócios que tinham recursos, sócios famosos, e de repente eu vejo na internet
o negócio maravilhoso, bombando, melhor do que eu imaginei. E eu olhava para ele assim e falava assim, eu não acredito. Eu olhava para minha sócia e falava assim, meu, ele roubou o nosso negócio, ele roubou a nossa ideia. Na época, eu falei assim, nossa, que absurdo, como ele pode fazer isso comigo? Mas um saco de ideias vale R$10 na feira, né? Um saco de ideias vale nada. O que vale é a sua capacidade de implementar algo. E ele foi muito mais... A ideia foi minha, o projeto foi meu, a visão foi minha, mas a capacidade de implementação foi dele. Então, assim, tem nenhuma mágoa, nenhum problema. É um negócio assim, que ele ficou muito rico com aquilo, né? E assim, e eu poderia ter feito também, porque concorrência nivela, concorrência é bom, só que eu não tive energia para fazer, porque eu tinha uma crença limitante em relação a com certeza alguém vai, ele já fez e não sei o quê, mas imaturidade de uma menina de 20 e poucos anos criativa. Então, um saco de ideias não importa. O que importa é a sua capacidade de execução e gerar riqueza diante daquilo que está na sua frente. Se você tem essa capacidade, você consegue gerar negócios, gerar riqueza, tornar os outros ricos também. E que por que não? E por que não, né? Muito verdade. Então, assim, então acredito. Eu vi uma palestra do dono da Shine Box. E aí, quando ele terminou a palestra... Faz tempo, hein? Oi? Faz tempo, porque ele tá bem debilitado, hein? Tá, né? Mas no aí Shiba, né? ele disse, né? Ele falou que um dia ele estava dando uma palestra sobre a Shine Box, o modelo que virou a franquia, que, né, avançou para o mundo todo e tal. E aí ele desceu do palco e tinha 2 rapazes esperando ele. Queria falar com ele. E aí falou para os 2 rapazes, que eu posso ser útil? Ele falou assim, rapaz, você sabia que nós tivemos essa ideia que você teve da Shine Box antes de você? Aí ele falou, pois é, né? Mas foi eu que fiz. É isso aí. É isso aí. Dentro do que você está falando, né, de execução. A execução importa, né? Execução importa, velocidade importa, foco importa. Para você poder dizer sim, você tem que dizer sim para alguma coisa, você tem que dizer 10 não para outras. Porque oportunidades estão aí. Então você precisa. Então, você dizer sim para algo que você realmente acredita e que sabe que vai dar certo, você precisa dizer não para um monte de coisa. Você precisa dizer não quero, para mim não dá, para mim é muita, eu não consigo. Mas por quê? Porque você tem um foco, um objetivo e você sabe o que você quer para você. É exatamente isso. Até, o dono da Shine Box até contou, né, que na época ele não tinha o recurso financeiro para colocar isso em... Ele vendeu os 2, acho que 3 consultórios que ele tinha, ele era dentista. E aí ele teve que procurar o pai dele e falar, pai, preciso de dinheiro. O pai vendeu a casa, porque acreditou na ideia dele, enquanto os outros 2 que tiveram a ideia ficou lá, ficou sonhando com o negócio, né? Imaginando o negócio acontecendo, né? Então, olha, a gente tem que aprender isso, aprender que quando... Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, eu até te contei esses dias essa frase, que é quando eu preciso de ar, eu respiro mais, certo? Então, eu respiro fundo. E quando eu respiro mais fundo, isso não tira o teu ar. Então, assim, eu tenho que aprender que eu gerar riqueza, eu respirar um pouco mais fundo, não vai tirar do outro que é dele. E eu que estou do outro lado, preciso entender, eu que quero ser próspero, que quero dar certo, eu preciso respeitar até onde os meus valores e princípios vão, de que eu não vou ultrapassar aquilo que vai tirar o ar do outro. Né? Porque eu entendo claramente assim, eu entendo que se eu respirar um pouco mais, não muda. Eu preciso de um pouco mais de ar, então eu dou um pouco mais de mim. Mas isso aqui não faz ele ficar sem respirar. É só ele respirar. E se ele quiser um pouco de mais de ar, ele respira mais, ele respira muito mais. Se ele quiser, vai para cima. Então, assim, então é a nossa capacidade de implementação, a nossa capacidade de execução e de mudar aquilo que fizeram a gente acreditar de que a gente tinha que ser mediano e tudo mais, sabe? O ar é abundante, né? O ar é abundante, né? Por isso que esse é um ótimo exemplo. Ô, Dani, me fala uma coisa. Você está falando da cabeça aí, da mentalidade de um empresário, né? Dos homens que não pensam com escassez, que pensam sempre em criar riqueza, em gerar riqueza, em capacitar pessoas que estão à volta deles para que o negócio cresça, né? E os 20-80 aí, que eu achei fantástico essa dica sua aí, de que 20% vai
Vai dar problema. Vai dar problema mesmo, né? Vai ser o Judas da história aí, vai embora. Mas o que ficar vai dar um resultado muito maior do que se você não tivesse treinado ninguém, né? Olha, eu queria falar uma coisa. Você falou uma coisa muito legal, que está no meu coração há alguns dias. E você falou assim, 20% vai ser o Judas mesmo, né? Que vai aprontar. Mas você sabe que 20% sempre vai ser o Judas que vai aprontar. Mas em nenhum momento o líder de Judas mudou a postura e quem ele era porque Judas aprontou. Em nenhum momento. No momento lá que Jesus estava foi lavar os pés dos discípulos, ele já sabia que Judas ia trair ele. Ele não mudou a postura dele, ele não excluiu Judas do meio. Depois, quando Jesus foi lá, e na última ceia, antes da última ceia, quando ele vai lá e levanta o pão, ele vai servir a última ceia, ele também serve a última ceia para Judas. Ele fala assim, aqui no meu meio, alguém vai me trair. Só que ele não exclui da presença dele ninguém. O líder, ele mantém a postura porque quem ele é não pode mudar porque o outro mudou. Quem eu sou, a minha essência, o meu caráter, a minha forma de liderar, de tratar o outro, de cuidar e zelar, não pode mudar porque eu sei que no meu meio alguém me feriu. Então, assim, por mais que eu tenha 20% daquelas pessoas que vão fazer, que vão atrapalhar, que vão errar, não posso mudar quem eu sou, eu não posso mudar a minha essência, nem o que eu acredito no meu negócio, porque alguém vai errar comigo, ou porque alguém errou comigo. Não posso. E a história... Porque eu sou essa pessoa. Se você mudou, é porque aquilo estava escondido dentro de você. Aquilo estava lá escondido dentro de você. Você só revelou a verdade que estava dentro de você. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que dinheiro, ele não muda as pessoas. Ele só revela a essência delas. Porque gente que é arrogante, metida, folgada, quando ela fica com dinheiro, ela se torna mais arrogante, mais metida, mais folgada e humilha as pessoas. Agora, gente que é gente boa, que é gente honesta, que é gente trabalhadora, gente que ajuda o próximo, quando ela fica mais rica, ela ajuda mais o próximo, ela fica mais honesta. Então não existe essa história de assim, não, esse cara ganha dinheiro, agora ele mudou. A essência dele já era ruim, já tinha um negócio aqui. E ele só confirmou isso porque ele teve mais poder. Né? Dá um saco de poder para alguém para você ver o que essa pessoa se transforma. Dá o saco para ela. Dá o poder para alguém. Dá isso aqui de poder para ver no que ela vira. Aí você vai saber quem é a pessoa de verdade. Se ela for mais humilde, se ela for mais companheira, se ela ajudar o outro, se ela desenvolver as pessoas, se ela querer que as pessoas dão certo, você deu poder para ela, ela pode ter mais poder. Se ela fez o contrário, ela tem que ter menos poder. É isso aí. Dani, eu acho que então a gente termina por aqui, então, a nossa live. Terminamos por aqui. Essa semana. Então, sim. Semana Quero que vem convidar tem mais. você. Não, eu vou fazer um convite aqui rapidinho para você então que deseja Fique à vontade. Se capacitar em desenvolvimento, aprender sobre o perfil, a ser um analista de perfil comportamental DISC, se desenvolver. Dia 1º de fevereiro eu vou fazer um treinamento completo de análise de perfil comportamental. Então, se você quiser participar, você procura no direct a Rafa, nossa comercial aqui da empresa. Ela vai te trazer todas as informações e vai ser um prazer ter você com a gente aí na formação e no treinamento. Certo? Galera, obrigada por hoje. Vemos vocês na próxima semana. Vamos aí. Que vamos. Foco na ação e até semana que vem. Isso, mandem perguntas, participem que nós vamos trazer as respostas aqui. Sim, vamos que vamos. Tchau. Até mais. Tchau, Dani. Tchau.